Em junho de 2024 aconteceu uma tragédia no Brasil. Um jovem de 27 anos, bonito, faleceu fazendo um procedimento numa clínica de estética com um peeling chamado peeling de fenol. Nós vamos abordar esse assunto todo hoje, o que é o peeling de fenol, quais são as indicações, quais são os riscos, como que a gente faz para que ele funcione de verdade. A gente classifica os peelings em peelings superficiais, muito superficiais, médios ou peelings profundos. Peelings médios são peelings médicos, peelings superficiais e muito superficiais são peelings estéticos que você pode fazer, como faz limpeza de pele, em centros estéticos, em centros não médicos. O peeling muito superficial dá uma polida, uma melhora no brilho, na qualidade da parte superficial da epiderme, chamada a camada córnea. Um peeling de diamante, um peeling de ácido salicílico suave, uma solução de Gessner, são peelings muito superficiais. Um peeling que trabalha a epiderme, que é uma camada superficial da pele, por inteira, são chamados de peelings superficiais. O peeling médio ele é muito mais intenso, ele tem mais riscos apesar de se chamar de peeling médio. E são peelings, por exemplo, de ácido tricloroacético em diferentes concentrações ou diferentes camadas repetidas de aplicação. O peeling médio trata e melhora e agride a camada superficial da pele, a epiderme, e um pouquinho da derme superficial, chamada derme papilar. Agora, os peelings profundos são transformadores. Não há nada na medicina, não há nenhum laser, roller, microagulhamento, cirurgia que dá o resultado extraordinário que um peeling profundo de fenol modificado causa. Ele trabalha e melhora toda a qualidade da epiderme, troca a epiderme inteira, troca a derme papilar e vai até a derme mais profunda, a pele mais profunda, chamada derme reticular. E aí você pode aprofundar mais ou menos, depende da forma como você aplica ele. Nós vamos falar sobre o peeling de fenol profundo. Então, classificamos os peelings em muito superficial e superficial, que são peelings estéticos. É um peeling médio, que já é mais profundo e sugere que seja feito por um médico, e os peelings profundos, que aí sim tem substâncias que causam intensa destruição da superfície da pele com resultados extraordinários. Mas à medida que eu causo destruição intensa, eu também trago os riscos desse procedimento. Quem faz um peeling de fenol profundo, eu falo profundo ou fenol modificado porque tem um peeling de fenol puro, onde é o fenol 88% que se aplica na pele, ele não consegue penetrar. Ele é considerado um peeling médio, apesar de se chamar de peeling de fenol. Não é superficial, ele é um peeling médio. Ele vai até a epiderme, derme superficial e para. Ele não consegue aprofundar. Há décadas atrás, dermatologistas fora do Brasil modificaram essa fórmula, chamado de peeling de fenol Baker-Gordon, que são os dois criadores. Um adicionou uma gota de um sabão específico chamado Septisol e o outro adicionou um óleo chamado óleo de Croton. E a combinação, não sei se os dois fizeram isso juntos ou foi separado, mas o fato é que quando você adiciona um sabão e um óleo específico, você muda a permeabilidade do peeling de fenol. Aí ele passa a aprofundar, ele não para na superfície, ele vai comendo e destruindo toda essa região. Então nós estamos falando de um peeling que destrói, que varre toda a epiderme, derme superficial e derme mais profunda, derme média. Isso causa um período de recuperação de semanas a meses. Então você vai do inferno ao céu. O resultado é extraordinário, a gente tem uma indicação precisa. Vamos falar sobre indicação dos peelings profundos. É para quem tem o rosto muito fotoenvelhecido, pessoas que trabalharam no campo, que têm rugas profundas, que têm cicatrizes de acne profundas. Não é cicatrizinha, não é uma indicação. Aí eu vou dar uma polida na minha pele e vou fazer um peeling de fenol. Não. A tragédia deste caso, eu não conheço o rapaz, mas no perfil de Instagram dele era um menino bonito de 27 anos que não dava nem no perfil do Instagram para ver cicatrizes de acne. Não me parecia uma indicação médica de procedimento para peeling de fenol profundo. Vamos seguir. As indicações então são, sabe quando a pessoa brinca e fala, nossa, a pele dela parece uma maracujá de gaveta, ela é toda enrugada? Esta é a melhor indicação, porque eu tenho um paciente que está muito danificado, as fibras colágenas foram modificadas na sua superfície para fibras elásticas. Crônico, décadas de sol intenso, causa o que a gente chama de elastose solar. Há uma substituição das fibras colágenas por uma fibra mais elástica, dobrada, a pele deixa de ser mais branca, fica mais amarelada, parece um couro. Quando você faz um peeling nesta pele,
O resultado você não reconhece, acha que é a irmã mais nova, não é nem a filha. Você acha que a paciente é a filha, não, sabe? Você não reconhece. Os resultados são fantásticos, mas você passa por um mês de um desconforto, de uma destruição de pele, de um vermelho. É muito complexo e precisa de um acompanhamento médico em cima do pós-operatório, no pós-procedimento, porque a chance de infecção é muito grande. Aí com infecção vem cicatrizes e manchas e destruição de pele pelas bactérias, então precisa de um controle de infecção rigoroso e um acompanhamento do médico ou das suas enfermeiras constante. Desculpa. Você precisa também cuidar das cicatrizes e alteração de coloração, que é muito frequente. O fenol, ele é melanotóxico, ele é tóxico para os melanócitos, as células que produzem pigmento. Então o que acontece é que você não pode fazer em peles que são muito escuras, porque você depois tem um contraste. Aqui fica clarinho o rosto e na linha de demarcação onde você parou o peeling, do pescoço para baixo, você fica com a cor normal. Então você vê a pessoa branca, nacarada, com aspecto diferente, mesmo, é um branco diferente quem faz peeling de fenol. E aqui outra cor. Então a melhor indicação de peeling de fenol é, vamos brincar, maracujá de gaveta, ou cicatrizes de acne profundas, severas, um rosto que está mesmo muito machucado, e uma pele clara, de preferência com olhos azuis. Esse tem menos chances de alterações de discromias, de cor, e menos chances de complicação. Essa é a indicação do peeling. Não é um peeling light. Existem outras modificações e variações da técnica que algumas pessoas se apropriaram da técnica e modificaram. Eu vou colocar uma coisa mais light e faz só ao redor dos olhos ou faz só no lábio superior. Elas ainda assim são perigosas. Os resultados são incríveis. A gente tem visto uma série de não médicos, e aqui cada um vai dar a sua própria opinião. Se você é um esteticista, biomédico, vai achar um absurdo isso que eu estou falando. Mas a gente vê no consultório pessoas que se submetem a esse tipo de procedimento, igual o rapaz que foi numa clínica de estética. E a gente vai falar por que eu acho que ele faleceu. Porque ele é tóxico para o coração, para o rim e para o fígado. Ele intoxica e mata mesmo, o fenol, ele é perigoso. Mas você vai em clínicas qualquer aí na esquina e você aplica este peeling para as ruguinhas ao redor dos olhos. E o resultado é fantástico. Só que o que acontece? Muita gente vem no meu consultório e eu sei que fez o peeling, porque aqui tá sem ruga e tá branquinho, tá mais claro e o resto do rosto tem uma cor diferente. Ou porque ficou com cicatriz. Ainda assim, a indicação de variações, onde você coloca mais óleo de cróton, menos, mais isso, mais aquilo, ou você coloca outras substâncias para o fenol penetrar e parar, não ir muito fundo, os resultados são fantásticos. Em mãos experientes, quando você começa a entrar no Instagram, no YouTube ou em páginas e o cara te mostra só o que ele quer que você veja, os casos de sucesso, não as manchas, complicações e cicatrizes e destruições de rosto, mas você vê casos que são extraordinários. Eu tive o privilégio, antes da pandemia, 2020, eu fui com uma das maiores especialistas em peelings de fenol modificado em Israel. Ela dá aula na Europa inteira, ela viaja o mundo fazendo isso. É uma russa, israelense, judia, que desenvolveu formas de fazer peelings profundos extraordinários. Como é que era feito? Então agora vamos como nós aplicamos o peeling de fenol no melhor dos cenários. Primeiro, um médico te avaliou. Ele pediu exames cardíacos, hepáticos e renais e fez uma avaliação sua. Por que eu preciso disso, 3? Porque o fenol vai ser absorvido pela corrente sanguínea e ele é tóxico. Então, eu preciso saber que o meu paciente está bem de saúde, não tem doenças cardíacas, tenho que saber quais medicamentos ele toma, se a função renal está boa, se o fígado está bom. Eu tenho descrito na literatura, atenção, casos no Journal of the American Academy of Dermatology de hepatite fulminante, a pessoa teve uma hepatite, perdeu o fígado, morreu o fígado, depois de um peeling de fenol profundo. Eu tenho casos descritos em Israel de caso descrito na França de insuficiência renal aguda, perdeu a função do rim depois de um peeling de fenol. E em jornais israelenses, vários casos, não só lá, mas no mundo inteiro, de alterações cardíacas. Então, o mais comum não é o hepático, não é o renal, mas a alteração mais comum do peeling de fenol são as alterações cardíacas, de taquicardia ventricular, de arritmias. Então, como que é feito e como eu fui ver e fazer esse peeling em Israel? Centro cirúrgico, hidratação, o paciente tem que estar hidratado, então tem um acesso venoso, está hidratado. O médico está acompanhando só o procedimento, o anestesista está vendo no monitor
cardíaco, como que está se comportando a função do coração. Paciente bem, paciente rígido, exames feitos, um anestesista, uma pessoa acompanhando, o médico aplicando. Então você aplica em uma área do rosto, o paciente dormindo porque dói muito. Você imagina uma queimadura profunda, 3º grau. Então a dor é insuportável. Não dá para fazer com creme anestésico como eu imagino foi feito nessa clínica. Tá? Até dá, tá? Mas a dor é muito grande. Então cede o paciente, dorme, pequenas áreas você faz, dá um dormonide, alguma coisa para o paciente e pode fazer só ao redor dos olhos, essa médica fazia. Então, anestesista, médico, e faz uma área do rosto. Espera absorver, espera o fenol ser metabolizado no rim, no fígado, virar outras substâncias e vai acompanhando o monitor. Tá tudo bem? Tá, beleza. Esperou? Faz a segunda parte do rosto. Espera novamente, faz a testa. Espera. Você vai dividindo por pedaços, que são dermátomos, são áreas específicas, só ao redor dos olhos, só lábio superior, só que a gente já sabe quais são as áreas específicas, aplica, espera e vai acompanhando. Quando eu estava lá, ela fazia uns 3 por dia, custava em média $15.000 uma aplicação dessa, lá no centro cirúrgico, tudo incluído, e ficava fazendo acompanhamento durante meses com fotos e curativos recorrentes. Tá? Então o médico está acompanhando isso porque você vai ver fotos aí, você vai buscar na internet, é assustador. O antes e o pós-procedimento durante 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, um mês. E o vermelhão demora meses até que o vermelho vai diminuindo. Então essa é a forma ideal. Falamos sobre as indicações, indicação de envelhecimento, e aí eu tive a chance de ficar lá alguns dias e depois eu vi ela aplicar isso no consultório. Pessoas do mundo inteiro passavam lá, vou fazer só aqui ao redor dos olhos, só lábio superior. E aí ela fazia ele mais fraquinho, mas o paciente se contorcia de dor, ela deixava depois ele descansando numa área separada. Então, voltando, os resultados são extraordinários. O risco cardíaco, hepático e renal, ele existe. O paciente, de preferência, deveria ser monitorado e isso feito em um ambiente médico. Mas o que acontece hoje em dia? Uma banalização da medicina e dos procedimentos médicos estéticos. Na verdade, é uma banalização de tudo, né? Todo mundo faz um curso, vira especialista e no dia seguinte está dando cursos como especialista. Os mais variados assuntos e vendendo nessas plataformas cursos de 2 horas, 3 horas, 4 horas. E não dá para uma pessoa se especializar num curso de fenol, porque tem que ser médico também. E dentro do mundo da dermatologia, do qual eu faço parte, há mais de 23 anos, poucos são os médicos dermatologistas de boas ou de ruins faculdades que se aventuram a fazer um peeling de fenol. Nós, por exemplo, na clínica, optamos por não fazer. O resultado é mesmo superior a tudo que nós temos, todos os lasers, todo o armamentário, todas as tecnologias fantásticas que a gente tem. Mas é muito arriscado, é complicado, o paciente sofre durante muito tempo. Então a gente encaminha para um grupo seleto, pequeno, que já não é mais tão pequeno hoje, né? Porque no Brasil inteiro os dermatos vão um treinando o outro já há décadas. E os cirurgiões plásticos também fazem isso e alguns fazem também muito bem. E já tem um grupo de pessoas, mas é um grupo muito pequeno frente a todo o grupo de dermatologistas que existe no Brasil, porque nós também temos receio das complicações e do pós-operatório do procedimento. Isso em resumo, então, para que você entenda que é sim fantástico, não é um procedimento barato, que é um procedimento que demanda do médico um acompanhamento, um cuidado especial, não dá para você fazer em qualquer lugar e há uma banalização de procedimentos como um todo, assim como a tal da harmonização facial, que hoje em qualquer lugar você faz. Não sei se você já viu outros vídeos aqui do canal onde a gente fala que não é raro. Inclusive, a gente vê com frequência necrose de lábio, necrose de nariz, necrose de testa, infelizmente cegueira unilateral e casos descritos de acidente vascular cerebral por tentar preencher a têmpora, transfixar um osso fininho da têmpora e jogar produto lá para dentro. São raríssimos todos esses casos. Esse caso trágico de falecimento por peeling de fenol, a gente sabe que existe porque tem na literatura, mas não são comuns. Então o que aconteceu com esse rapaz? Foi numa clínica de estética, eu imagino, que ele deveria ter foi tendo uma arritmia cardíaca, foi passando mal, não havia oxigênio, conhecimento do que fazer e foi uma fatalidade. A gente vai descobrir ainda ao longo dos próximos meses o que aconteceu. Isso poderia acontecer no consultório médico também, tá? Mas normalmente o médico tem
kit de primeiros socorros, tem adrenalina, ele está acompanhando e vendo se está tendo variação no monitor cardíaco, ele já para o procedimento. Ele não vai seguindo, não vai somando intoxicação de fenol, porque para ele o fenol foi tóxico, para a maioria das pessoas não é, tá? Mas um número pequeno tem. Enfim, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Meu nome é Cláudio Vulcan, eu sou médico dermatologista e trabalho no mundo da dermatoestética já desde 2000. Eu me formei em 97 na Escola Paulista de Medicina. A gente tem 2 clínicas onde a gente faz procedimentos de reestruturação da face, todos os aparelhos mais conhecidos de laser, de tratamentos de gordura localizada, de técnicas de endolaser, peeling superficial, médios a gente faz, profundos não, mas a gente tem tantos lasers que eles foram progressivamente substituindo o uso dos peelings, mas o peeling ainda é fantástico, altamente resolutivo. Os peelings superficiais e médios, tá? Não estamos nem falando do profundo. Ele tem efeitos tão bons quanto muitos lasers, sabendo aplicar, tá? Então você não precisa gastar fortuna com lasers, às vezes, e a gente gosta de combinar aqui no consultório. Nós vamos fazer alguns lasers, alguns microagulhamentos e alguns peelings. A gente vai ciclando e fazendo que nem um rodízio, né, de crossfit, trabalhando áreas diferentes e profundidades diferentes do seu rosto no nosso dia a dia. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.